E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Lucas 3:11. O sol escaldante do deserto da Judeia não intimidava as multidões que caminhavam em direção ao rio Jordão. Havia algo diferente no ar, uma expectativa, uma sede espiritual que movia corações de todas as classes sociais. Publicanos, soldados, comerciantes, camponeses, todos convergiam para o mesmo lugar, atraídos pela voz poderosa de um homem que pregava como nenhum outro. João Batista não era como os fariseus do templo. Suas palavras cortavam como espada de 2 gumes, mas ao mesmo tempo ofereciam esperança real. E naquele dia, uma pergunta ecoou entre a multidão. Uma pergunta que ainda ressoa em nossos corações hoje. O que devemos fazer então? A resposta que João daria mudaria para sempre a compreensão sobre o que realmente pode estar impedindo nossa salvação. Não era o que eles esperavam, não é o que nós esperaríamos, e talvez seja exatamente por isso que muitos de nós ainda enfrentamos impedimentos da salvação sem nem mesmo perceber. Você já se perguntou se existe algo em sua vida, algo aparentemente insignificante, que pode estar bloqueando sua experiência plena com Deus? Algo que você nem imagina que pode ser um obstáculo entre você e a salvação em Cristo? João Batista não escolheu o deserto por acaso. Longe das distrações da cidade, longe do barulho do templo, longe das tradições vazias, o deserto era o lugar onde Deus falava mais claramente. Era ali, naquele ambiente despojado, que as máscaras caíam e os corações se revelavam. As multidões chegavam carregadas, não apenas de bagagens físicas, mas de bagagens emocionais, espirituais, materiais. Vinham buscando algo mais, mas muitos nem sabiam exatamente o que. Alguns chegavam com arrogância espiritual, achando que já tinham tudo resolvido. Outros, desesperados, sentindo que nada em suas vidas funcionava. Mas havia um grupo particular que chama nossa atenção. Aqueles que tinham mais do que precisavam, mas ainda se sentiam vazios. Pessoas que acumulavam túnicas no guarda-roupa, enquanto outros tremiam de frio. Pessoas que desperdiçavam alimentos, enquanto outros passavam fome. Pessoas que, sem perceber, tinham criado uma barreira invisível entre elas e Deus. O egoísmo disfarçado de prudência, a mesquinhez mascarada de responsabilidade, a indiferença justificada pela falta de tempo, estes eram os verdadeiros impedimentos da salvação que João estava prestes a expor. Você pode estar se perguntando, mas espera aí, eu sempre pensei que os impedimentos da salvação fossem pecados maiores, mentira, adultério, roubo. E João não estava negando isso, mas ele estava revelando algo mais profundo, que o coração fechado para o próximo é um coração fechado para Deus. No deserto da vida moderna, cercados pelo consumismo e pela cultura do cada um por si, quantos de nós não desenvolvemos essa mesma dureza de coração? Quantos de nós não construímos muros invisíveis que nos separam tanto do próximo quanto da verdadeira salvação em Cristo? O que devemos fazer então? A pergunta saiu do coração da multidão como um grito desesperado. Não era uma pergunta intelectual ou teológica. Era o clamor de pessoas que sentiam que algo estava faltando, que havia um abismo entre elas e Deus que não conseguiam atravessar sozinhas. É interessante notar que eles não perguntaram em que devemos crer ou que rituais devemos cumprir. A pergunta foi sobre ação, sobre prática, sobre como viver de forma diferente. Eles intuíam que a salvação em Cristo não era apenas uma transação espiritual, mas uma transformação completa de vida. João olhou para aquelas pessoas
e viu algo que talvez elas mesmas não vissem: corações divididos. Elas queriam Deus, mas também queriam manter seus pequenos impérios pessoais intocados. Queriam a salvação, mas sem abrir mão do controle. Queriam o céu, mas sem sair da zona de conforto. E então João fez algo revolucionário. Em vez de dar uma lista de não faça isso, não faça aquilo, ele foi direto ao ponto. Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. A resposta era tão simples que era quase ofensiva. Não havia fórmulas místicas, não havia rituais complexos, não havia pagamentos ao templo. A chave para remover os impedimentos da salvação estava na generosidade prática. Mas por que essa resposta incomodava tanto? Porque ela expunha a verdadeira condição do coração humano. É fácil dizer que amamos a Deus quando isso não nos custa nada. É fácil professar fé quando ela não interfere em nossos planos. Mas quando Deus pede para compartilharmos o que temos, aí descobrimos onde realmente está nosso tesouro. O que você está achando até aqui? Escreva nos comentários. Quem tiver 2 túnicas, João não estava falando apenas de roupas, estava falando de abundância desperdiçada enquanto outros vivem em necessidade. Estava expondo um dos mais sutis impedimentos da salvação: a cegueira para as necessidades ao nosso redor. Imagine a cena: pessoas que vieram ao deserto em busca de Deus, muitas delas vestindo suas melhores túnicas, carregando provisões extras, exibindo inconscientemente sua prosperidade. E João aponta exatamente para isso e diz: aí está o problema. Não era que ter 2 túnicas fosse pecado. O problema era ter 2 túnicas e não enxergar quem tinha nenhuma. O problema era viver numa bolha de abundância enquanto permanecia insensível ao sofrimento alheio. Na nossa sociedade moderna, quantas túnicas nós temos? Quantos pares de sapatos ocupam nosso armário enquanto alguns andam descalços? Quantos eletrônicos guardamos por precaução enquanto outros não têm acesso nem ao básico? Quantas contas bancárias protegemos zelosamente enquanto outros lutam para sobreviver? João estava revelando que a verdadeira salvação em Cristo se manifesta quando nosso coração se alarga além de nós mesmos. Quando paramos de ser o centro do nosso próprio universo e começamos a enxergar que somos parte de algo maior, a família humana criada por Deus. O jovem rico também teve uma experiência similar com Jesus. Quando Jesus disse: "Vende tudo e dá aos pobres", não estava sendo cruel. Estava oferecendo libertação. Estava mostrando que a riqueza havia se tornado uma prisão, um impedimento da salvação que mantinha aquele homem longe do reino. Mas aqui está a diferença crucial. João não estava pedindo para as pessoas se desfazerem de tudo. Estava pedindo para compartilharem o excesso. 2 túnicas implica abundância. Se você tem 2, dê uma. Se você tem alimento sobrando, compartilhe. Se você chegou até aqui, muito obrigado. O melhor ainda está por vir. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. João sabia que estava tocando numa ferida profunda da natureza humana. Compartilhar roupas é uma coisa. Nós as trocamos, elas se desgastam, sempre podemos conseguir outras. Mas comida é sobrevivência. Comida é segurança. Comida representa nossos medos mais primordiais. Quando João mencionou alimentos, ele estava indo ao núcleo da questão. Estava perguntando: até onde vai sua confiança em Deus? Você confia nele o suficiente para dividir até mesmo aquilo que considera essencial para a sua segurança? Na cultura judaica da época, estocar alimentos era sinal de sabedoria e bênção divina. As famílias prósperas tinham celeiros cheios. Era prudência, era responsabilidade. Mas João estava dizendo algo radical. Quando você estoca além do necessário enquanto outros passam fome, sua prudência se torna um impedimento da salvação.
não é sobre ser irresponsável. É sobre reconhecer que nossa verdadeira segurança não vem dos nossos estoques, mas da provisão de Deus. É sobre entender que quando fechamos nossos celeiros para os necessitados, estamos também fechando nossos corações para Deus. Jesus, posteriormente, ensinaria sobre isso na parábola do rico insensato, que construiu celeiros maiores para guardar sua colheita abundante, mas não pensou em compartilhar com os pobres. Naquela mesma noite, Deus lhe pediu a alma. Toda sua segurança material se mostrou ilusória. O teste do pão revela onde realmente está nossa fé. Revela se confiamos mais nos nossos recursos ou no nosso Criador. Revela se nossa salvação em Cristo é apenas um seguro celestial ou uma transformação real que afeta como vivemos aqui na Terra. Quantos de nós não temos celeiros modernos, contas poupança, investimentos, seguros sobre seguros, enquanto permanecemos surdos ao clamor dos famintos ao nosso redor? Quantos de nós não justificamos nossa mesquiniz com argumentos aparentemente sábios sobre ser responsável ou pensar no futuro? João Batista sabia algo que muitos de nós esquecemos. Ele não era o destino final. Ele era apenas o preparador do caminho. E o caminho que ele estava preparando não era apenas físico, mas espiritual. Cada coração generoso que se abria para o próximo era um coração sendo preparado para receber Jesus. Quando Jesus chegasse, ele encontraria pessoas que já haviam começado a derrubar os muros do egoísmo. Encontraria corações que já haviam experimentado a alegria de dar. Encontraria comunidades onde o amor prático já estava sendo vivido. A mensagem de João sobre compartilhar túnicas e alimentos não era apenas moral social, era preparação espiritual. Porque um coração fechado para o irmão é um coração que não consegue receber plenamente a salvação em Cristo. Jesus viria pregar sobre amor, sobre perdão, sobre graça. Mas como um coração mesquinho pode compreender graça? Como uma pessoa que não consegue doar uma túnica pode entender o amor de alguém que deu a própria vida? João estava removendo impedimentos da salvação antes mesmo de Jesus chegar. Estava preparando o terreno fértil onde as sementes do reino poderiam germinar e frutificar abundantemente. E aqui está a beleza da mensagem. Quando começamos a viver dessa forma, compartilhando, doando, sendo canais de bênção, não estamos apenas ajudando outros, estamos removendo de nossos próprios corações os obstáculos que nos impedem de experimentar a plenitude da salvação em Cristo. Cada ato de generosidade quebra uma corrente do egoísmo. Cada gesto de compartilhamento abre mais espaço em nosso coração para Deus habitar. Cada momento em que escolhemos o próximo acima de nós mesmos, nos aproximamos mais da natureza de Cristo. O caminho estava sendo preparado e continua sendo preparado hoje, cada vez que escolhemos remover os impedimentos da salvação através do amor prático e generoso. Depois de caminharmos juntos por essa jornada poderosa, chegou o momento mais importante. Como aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária? Como identificar e superar os impedimentos da salvação que podem estar bloqueando nossa experiência plena com Deus? Primeiro, faça um inventário honesto. Abra seus armários, suas contas bancárias, sua geladeira. Não com culpa, mas com consciência. Quantas túnicas você tem? Quanto alimento você estoca? E mais importante, enquanto você tem abundância, quem ao seu redor tem necessidade? Segundo, comece pequeno, mas comece hoje. João não pediu para as pessoas doarem tudo, mas para compartilharem o excesso. Escolha uma peça de roupa que você não usa há meses e doe para alguém que precisa. Compre alimentos extras na próxima ida ao mercado e entregue para uma família necessitada. Terceiro, transforme isso em estilo de vida. A salvação em Cristo não é um evento único,
mas um processo contínuo de transformação. Cada ato de generosidade remove mais um pouco dos impedimentos que nos separam de Deus. Quarto, envolva sua família e comunidade. Ensine seus filhos a compartilhar. Organize sua igreja para ações práticas de amor. Crie redes de solidariedade, onde a abundância de uns supre a necessidade de outros. Lembre-se, não é sobre se tornar pobre, mas sobre se tornar canal de bênção. Não é sobre viver em necessidade, mas sobre ser sensível às necessidades alheias. Não é sobre culpa, mas sobre liberdade. A liberdade de quem descobriu que é mais feliz dando do que recebendo. Pai amado, nós nos curvamos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes nossos corações se fecharam para as necessidades ao nosso redor. Perdoa-nos pelos momentos em que nossa abundância se tornou um impedimento da salvação, nos afastando de Ti e dos nossos irmãos. Abre nossos olhos para enxergar as túnicas extras em nossos armários e os alimentos em excesso em nossas despensas. Mais do que isso, abre nossos corações para a alegria de compartilhar, para a bênção de ser instrumento de Tua providência na vida de outros. Remove de nós toda a mesquinharia, todo o egoísmo, toda a indiferença que possa estar bloqueando nossa experiência plena da salvação em Cristo. Ensina-nos que quando damos, recebemos. Quando compartilhamos, somos abençoados. Quando nos doamos, encontremos a verdadeira vida. Que nossa fé se manifeste em amor prático. Que nossa salvação se expresse em generosidade genuína. E que nosso relacionamento contigo transforme nossa relação com todos ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal para continuar essa jornada transformadora conosco. E não perca nosso próximo vídeo, onde descobriremos mais segredos poderosos sobre como viver plenamente a salvação em Cristo. Até lá, vá e seja a túnica que alguém precisa. Seja o alimento que mata a fome. Seja as mãos de Deus estendidas para um mundo necessitado.